Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa aí que produz cerca de 94% do volume de cobre produzido aqui no país, mas que recentemente está passando por alguns problemas aí com os seus números. E hoje nós vamos falar de Paranapanema, e se você nunca ouviu falar sobre essa empresa ou se já ouviu falar e quer saber um pouco mais sobre ela, fica até o final desse vídeo para você entender um pouco mais sobre a sua trajetória e também quais são os seus produtos. Então, bora pro vídeo! E a Paranapanema é uma empresa brasileira com atuação no segmento de cobre, sendo a maior produtora não integrada de cobre laminado, vergalhões, fios trefilados, barras, tubos, conexões e suas ligas. E atualmente a empresa é responsável por cerca de 94% do volume produzido de cobre aqui no país. Então a gente consegue observar nesse pequeno parágrafo aqui, a gente consegue entender que ela é totalmente focada em cobre e também em alguns segmentos bem específicos usando essa matéria-prima. Eu vou entrar em mais detalhes e algumas outras informações relevantes da empresa no decorrer desse vídeo. Mas antes, vamos falar agora sobre o CEO dessa companhia. E o CEO da companhia é o Sr. Marcelo José Millet, e ele é sócio da consultoria integrada de associados com mais de 40 anos de experiências profissionais e atuou como CEO e CFO de empresas aqui nacionais e também multinacionais como o Grupo Matarazzo, HBO Brasil, Traffic Marketing Esportivo, CIA Brasil T4F, CIA Industrial Albertina e Renova Energia. E o Marcelo se tornou o CEO da companhia agora no dia 14 de novembro de 2022 e de fato ele tem uma experiência muito grande em diversas áreas, em diversas empresas, porém é uma pessoa extremamente nova à frente da companhia e precisamos aí aguardar um pouco mais para ver quais são os próximos episódios, quais são os próximos passos da companhia agora com o novo CEO nomeado para a companhia. E agora falar um pouco sobre a história da companhia. Eu sempre trago esse ponto porque vai nos ajudar a entender um pouco mais qual foi a trajetória da companhia e também ajudar a gente a fazer a nossa análise subjetiva. Então bora lá para entender como é que começou essa história, como é que começou essa companhia. E tudo teve início lá em 1961, quando a Paranapanema é fundada e inicialmente ela foi voltada, a fundação dela foi voltada para a área de construção civil pesada. Em 1965 a companhia passa a diversificar um pouco as suas atividades com ingresso na área de mineração, então ela faz a aquisição da empresa chamada Minebra. E em 1971 a companhia faz a abertura do seu capital na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Em 1974 a BNDES adquire a Paranapanema e ela visa investir em pesquisas no setor de mineração. Em 1983, a companhia fecha uma parceria com o Eike Batista na exploração de ouro. E aqui já tem um ponto bem interessante que eu tenho que ressaltar para vocês. Muitas pessoas já conhecem a história, mas vale lembrar que o Eike Batista era um empresário muito bem sucedido que teve alguns problemas aí com a justiça e foi preso. Então aqui a gente já consegue começar a observar algumas coisas não tão legais aí para Paranapanema. E durante vários anos a companhia aí adquire várias outras empresas em diversos outros ramos, mas em 2008 a empresa prioriza se especializar em alguns tipos de setores que trazem mais retorno para a empresa. E com isso a Paranapanema acaba descontinuando algumas das suas linhas de negócio como o zinco e o estanho, respectivamente em 2002 e também em 2008. E aqui a gente consegue observar que de fato a companhia quer se especializar no ramo de cobre. Então ela se desfaz de outras linhas de negócio, abre mão da sua diversificação para focar totalmente em cobre. Em 2012 a companhia foca suas atividades na fundição e refino do cobre primário, semi-manufaturados de cobre e também as suas ligas. E em 2017 a companhia passa por uma reestruturação e nessa reestruturação ela procura adequar o seu capital ao seu nível de endividamento. E em 2022 a companhia entra com um pedido de recuperação judicial justamente por conta de não estar conseguindo se adequar ao seu nível de endividamento com as suas receitas, com os seus lucros. E a gente vai ver nesse vídeo ainda alguns poréns e alguns fatos que podem nos ajudar a entender o porquê que a empresa chegou nesse patamar. Mas antes de entrar nos detalhes e ver um pouco mais sobre os números, que é algo extremamente importante para essa companhia, eu vou entrar em detalhes sobre o tipo de negócio da Paranapanema. E eu começo aqui trazendo para vocês o consumo de cobre no mundo. E nesse print fica bem claro qual é a demanda de cobre no mundo entre 1900 e 2019. E vocês conseguem observar que a cada ano que passa é visível o aumento desse material na sociedade como um todo, no mundo inteiro. É um material que é extremamente utilizado e necessário para quase
quase tudo que a gente vê no dia a dia de hoje. E agora eu vou mostrar para vocês aonde que a Paranapanema atua de fato, né? A gente sabe que o cobre tem tanto a parte da mineração e também a transformação do material, e nesse print fica bem claro, né, qual é o posicionamento da companhia perante aí essa matéria-prima que é utilizada no mundo inteiro. Então vocês conseguem observar que a mineração é algo que ela não está presente, né? Então tanto o minério de cobre quanto o concentrado de cobre ela acaba não utilizando, ela compra essa matéria-prima, e ela atua na parte de transformação e refino desse material. Então toda a parte de cobre fundido, cobre refinado, cobre puro, né, que é o catodo, coprodutos e também semi-elaborados, tudo isso é a Paranapanema quem faz. Então ela atua muito forte na parte de transformação e também de refino, e depois, claro, ela repassa aí para os seus fornecedores, que vão repassar aí para o mercado e para o consumidor final. E aqui também trazer para a questão de curiosidade as suas unidades industriais hoje, e atualmente a companhia possui 3 delas, bem distribuídas, então uma na Bahia, uma em São Paulo e uma no Espírito Santo. São fábricas bem grandes, com uma estrutura bem larga, né, claro, que é uma matéria-prima que exige um local muito grande e também maquinário especializado para fazer a transformação do cobre, mas aqui fica mais para curiosidade, né, e é mais uma diversificação, né, já que se ela der um problema em alguma das suas fábricas, ela possui outras 2 para dar o apoio necessário para continuar as suas operações. E outro ponto bem importante quando você for dar uma olhada em uma empresa é saber para que serve o seu material. E aqui eu vou trazer um print onde a gente consegue entender quais são as aplicações do cobre. É claro que é muito amplo, mas aqui eu trouxe as principais. E aqui olhando o print, você consegue observar que é utilizado em quase tudo, principalmente no ramo de energia elétrica, né? Você consegue observar que em projetos de infraestrutura, de transmissão e também distribuição de energia, motores e motores elétricos, eletrogeradores eólicos, interligação de parques solares, tudo isso tem envolvimento do cobre, e a companhia Paranapanema faz a distribuição desse material para todas essas empresas. E não só para a parte elétrica, também é utilizada para fertilizante, né, que é os seus coprodutos, indústrias químicas, papel e celulose, purificação de água, enfim, é uma gama gigantesca aonde o seu produto é utilizado. Isso é realmente um ponto bem importante e bem interessante, já que todas as empresas que trabalham com algum tipo desses produtos vão precisar do seu material. E agora que eu já falei sobre a história da companhia, alguns pontos importantes, alguns pontos relevantes, também o CEO, né, a história que foi mudada e há pouco tempo atrás, né, a mudança de CEO é sempre muito vista com muita cautela para o mercado, mas agora vamos dar uma olhada nos números no terceiro trimestre de 2022 para a gente tentar entender o que está acontecendo com essa companhia. Então, bora lá! E no terceiro trimestre de 2022, a companhia aumentou a sua utilização de matéria-prima reciclável no seu processo produtivo, que passou de 23,4% lá no terceiro trimestre de 2021 para incríveis 34% agora no terceiro trimestre de 2022. E um outro ponto importante é que ela teve 5% de redução nas despesas com vendas gerais e também administrativas em comparação com o mesmo período do ano anterior. E mais um ponto positivo é que ela teve uma redução de 6% nos custos fixos e também na ociosidade no terceiro trimestre de 2022 em comparação com o terceiro trimestre de 2021. Mas eu te pergunto, com todos esses números, com essa redução aí de custos e aumento da matéria-prima, né, com material reciclável, como é que a empresa chega no estado de recuperação judicial? E isso, meus amigos, a gente tem que dar uma olhada agora nos números de fato da companhia. E nesse print eu trouxe aqui a receita da empresa, né, a receita líquida, e também os custos dos produtos vendidos, além, claro, de outros indicadores que eu não vou entrar em detalhes agora porque não é o foco desse vídeo. Mas para vocês entenderem por que uma empresa entra no processo judicial, mesmo sendo aí a Paranapanema, por exemplo, tendo 94% do volume de produzido de cobre aqui no país, sendo dela, ela diminuiu os custos e ainda assim ela teve que entrar com um pedido de recuperação judicial. E para isso eu preciso entrar nesses indicadores, nesses números, para a gente entender o porquê que isso está acontecendo. E se vocês olharem aqui na primeira linha, né, a receita líquida, ela teve no terceiro trimestre de 2021 a receita de 1,2 bilhões. Se olharmos para o mesmo período desse ano, que é o terceiro trimestre de 2022, ela teve apenas 474 milhões. Isso representa aí uma diminuição da sua receita líquida de 61%. Beleza, só isso não significa muita coisa. Ela teve uma diminuição grotesca aí da sua receita líquida, ok, mas isso não justificaria, né, uma recuperação judicial
para a companhia. Porém, se vocês olharem na segunda linha, que representa aqui os custos dos produtos vendidos, que é o CPV, vocês conseguem observar que ele é muito superior à receita líquida. Então, basicamente, a companhia tem que pagar para poder trabalhar. E isso não foi algo somente pontual, que aconteceu somente no terceiro trimestre de 2022. Ela vem se repetindo por vários e vários trimestres. E isso, é claro, chega uma hora que chega a ser insustentável e a empresa não tem mais como fugir e aí precisa entrar num processo aí de recuperação judicial. Sempre trago para vocês, né, as análises subjetivas, entender a companhia, mas também olhar os números é sempre bom e é sempre importante. Lembrando que sempre que a empresa tiver algum número negativo, precisamos entender se é algo pontual ou se é algo que já vem de vários e vários anos. E agora vamos para a nossa análise subjetiva, a nossa análise SWOT, e aqui nós vamos observar as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças, lembrando que aqui não tem certo ou errado, é só a minha percepção do que eu vi da companhia até agora. E a primeira força que eu trago para vocês é que ela é líder de mercado. De fato, a primeira frase que eu trouxe para vocês, que ela aí é produtora de 94% de todo o cobre aqui no país, e isso não é algo que dá para se jogar fora, não dá para fechar o olho. De fato, ela é uma companhia aí que é líder nesse setor e nesse segmento. E uma outra força é que ela está situada num nicho essencial. Lembrando que eu trouxe para vocês, né, as várias áreas onde os seus produtos são utilizados, e isso de fato é uma força gigantesca aí para a companhia. E uma outra força que eu trago para vocês é que ela possui vários clientes importantes como a WEG e outras empresas gigantescas aqui no Brasil. Então, apesar de eu não ter trazido aqui para vocês, de fato ela tem uma carteira de clientes bem grande e bem robusta e com vários clientes gigantescos aqui no mercado, tanto nacional e também internacional. E agora falar um pouco sobre as fraquezas, e a primeira que eu trago para vocês é, claro, o prejuízo operacional. Se ela está com prejuízo na sua operação, dificilmente a empresa vai continuar nesse mesmo sentido, né? Já que ela precisa pagar suas contas e ela vem, né, o seu lucro vem da parte operacional, e se ela está tendo prejuízo, ela não tem como pagar aí as suas despesas. Uma outra fraqueza é que ela tem dívidas elevadas, eu acabei não trazendo para vocês aqui, mas de fato, por ela entrar em recuperação judicial, justamente é por conta das suas dívidas bem elevadas, lembrando, né, que o fato lá de 2017, ela quis se reestruturar realmente para ficar com as dívidas um pouco mais controladas, porém, né, é algo que demora um pouco mais para acontecer. Uma outra fraqueza é seu alto custo operacional, né, lembrando que ela trabalha com refino e o cobre como um todo, né, até pelo que a gente viu ali nos números, ela tem que pagar para trabalhar basicamente, então é um custo muito alto no seu operacional. E uma outra fraqueza é que ela tem baixa previsibilidade. Lembrando, né, que o terceiro trimestre de 2021 ela teve uma receita de 1,2 bilhões e agora no mesmo período em 2022 foi de apenas 474 milhões. E isso é uma baixa previsibilidade muito grande e uma fraqueza enorme tanto para a companhia quanto para os investidores. Agora falando de oportunidades, e a primeira que eu trago para vocês é o ciclo de commodities. É o mesmo fato que eu trouxe como uma fraqueza, também pode ser uma oportunidade. Então vamos supor que no próximo trimestre aconteça um boom de commodities e o mundo inteiro precisa muito de cobre, a companhia pode se beneficiar desse movimento. Uma outra oportunidade seria novas parcerias com outras empresas, com empresas multinacionais de fora do país ou até aqui no Brasil mesmo. Isso pode ser algo muito benéfico para a empresa. E uma outra oportunidade seria os seus ajustes financeiros. Lembrando que uma empresa que entra com recuperação judicial, ela fica muito mais marcada, né? Seu marketing fica muito mais prejudicado, já que ela tem, né, esse processo de recuperação judicial aí rolando, e isso não pode ser muito legal, e as empresas que poderiam fechar algum tipo de parceria acabam talvez ficando com um pouco de pé atrás, um pouco de medo, e acaba não efetivando essas parcerias. E agora falando das ameaças, e a primeira que eu trago para vocês é a continuidade dos problemas tanto operacionais quanto financeiros. Isso de fato é um problema, uma ameaça enorme para a empresa e também para os investidores, né? Já que uma empresa que está com um prejuízo operacional, ela dificilmente vai conseguir lidar, né, com seus próprios custos, e isso é uma ameaça gigantesca, tanto que a companhia, né, já teve que procurar alguns recursos para poder se manter de pé e continuar operando aí no longo prazo. Uma outra fraqueza também é a concorrência internacional. Apesar de a companhia ser muito forte aqui no Brasil, ela enfrenta uma concorrência gigantesca também no mercado internacional. E por último, mas não menos importante, uma recessão global. Isso de fato impacta diretamente a companhia, já que o seu produto é uma commodity e qualquer tipo de recessão impacta de forma muito grande a companhia. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você observou algum ponto que eu não trouxe aqui, deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo.
E agora trazendo um resumo da companhia, ela é uma empresa aí com vários anos de mercado, isso não tem como negar, ela é uma empresa extremamente antiga e já passou por vários e vários problemas e perrengues e está viva até hoje. Ela está na Bolsa de Valores há muitos anos, isso também é um ponto interessante a ser observado. Olhando os números, fica bem claro que mesmo sendo uma empresa essencial para a humanidade como um todo, ela deixa ainda muito a desejar. O seu modelo de negócio atualmente não é muito interessante, já que ela tem que pagar para trabalhar, e isso para mim é algo que não faz muito sentido, mas é sempre algo que a gente deve observar se a empresa consegue, mudar esse patamar e seguir em frente e mudar esses números. E também ela trabalha com commodities, que dificulta ainda mais essa reestruturação, já que o negócio dela não tem muita previsibilidade, é algo que pode acontecer, pode não acontecer, então fica muito volátil os números dela. E na data da gravação desse vídeo, a cotação da companhia está em R$ 4,87. E agora eu deixo também uma outra pergunta para você que chegou até o final desse vídeo. Você compraria uma empresa que está pagando para trabalhar ou que tem os seus custos muito maiores do que a sua receita? Deixa aqui nos comentários para a gente entender aí quais são os pontos que a galera tem enquanto a Paranapanema. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir, também compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!